Já quando Lilith está posicionado no signo de Sagitário, a complexidade deste arquétipo do centauro, que representa a sabedoria, que representa o mestre, se manifesta com as dualidades da Lilith, em que na primeira parte o grande vazio, a busca por tudo aquilo que Sagitário representa em nossas vidas. A mente aberta, a liberdade, a busca de se tornar um mestre, de ter muito conhecimento, sabedoria, de dominar as áreas da teologia, da filosofia, da política, do direito. Uma pessoa, então, que dentro do arquétipo sagitariano tem aquela necessidade do cavalo, de estar com toda a liberdade do mundo para expressar as suas ideias, muitas vezes sendo franco demais. A gente costuma dizer que a parte do cavalo de Sagitário, né, de Centauro, representa muitas vezes estar com os cascos afiados, então essa vontade de ser expressivo o suficiente para falar tudo aquilo que pensa. E ao mesmo tempo, essa vontade de se tornar o mestre, o professor, o guia, de ser um líder espiritual, de ser apontado como uma pessoa que tem todo esse conhecimento para ser transmitido. Uma vontade de se tornar mestre, de nunca mais ser aluno, nem discípulo de ninguém. Então nós vamos começando a perceber que dentro da necessidade da busca de preenchimento do vazio de Lilith, todas essas conexões com o arquétipo do centauro. E justamente no oposto, aonde nós encontramos o outro lado de Lilith, a agressividade, a insubmissão, a insubordinação, vem justamente quando lhe é confrontado aquilo que outros mestres trazem: conhecimento, a sabedoria, as questões ligadas à espiritualidade, à religião, às direções políticas ou filosóficas no grande sentido de vida. Tudo aquilo que é apresentado para o outro pode trazer, então, desde que não seja congruente com a filosofia, com o estilo de vida, de pensar, com as crenças do nativo desse posicionamento, então conflitantes. Provavelmente, então, nós encontramos pessoas que nos bancos escolares, né, os bancos acadêmicos, encontram então os conflitos com os mestres e com os professores, onde se tem vontade do preenchimento do vazio, expressando as suas próprias crenças, seu próprio valor, a sua filosofia de vida, em detrimento às crenças, filosofias de vida e o valor de seus mestres. Então, entrando em conflito, a dualidade lilithiana surge, né, como repressão, como um sentimento de insubmissão, com um afastamento, onde não se consegue mais aceitar tudo isso que vem de oposição às suas crenças e os seus valores. As verdades do outro, o sentido filosófico, espiritualista, teológico, a forma com que o outro pensa pode trazer então para este nativo a expressão da sua agressividade. Existe uma tendência desse indivíduo esconder muito de quem ele é para o mundo. Então ele pode esconder as suas próprias crenças mais profundas, conectadas a esta filosofia, a esta espiritualidade profunda. Pode ter algum tipo de problema se é um nativo, por exemplo, do estrangeiro, em esconder quais são as suas verdadeiras origens. Às vezes, uma pessoa que está em território estrangeiro e esconde que, em possibilidade, a sua origem é brasileira, por exemplo, porque isso pode ser um tanto quanto vexatório, né, para o local aonde ela está inserida. Esconde e omite muitas verdades sobre si mesmo para não se sentir de alguma forma rejeitado. Muitas vezes, a vontade de ser uma pessoa tão bem-sucedida e de se apresentar como a cara do sucesso para o mundo vai trazer a necessidade de trazer essas omissões da verdade que está por trás do seu discurso, que foi totalmente adaptado para ser inserido nos meios em que ela gostaria de estar, sejam meios profissionais, de um quilate muito alto, de um sucesso muito grande, sejam nos meios do conhecimento, da filosofia, da teologia, não importando, ela deseja transparecer que ela é pertencente a essa grandiosidade neste meio que ela está envolvida. A prosperidade e a plenitude de vida é o que o nativo da Lilith em Sagitário escolhe mostrar para o mundo. Como o Sagitário fala da grandeza sobre a vida, então existe dentro do nativo uma vontade muito grande de ter essa pretensão de grandeza, de ser um mestre iluminado,
de ser um guia, de se tornar um escolhido diante de outras pessoas, tendo então muitos seguidores. Não seguindo a ninguém, torne-se a referência de si mesma, demonstrando então um exagero na sua autoestima. Ainda sobre os conflitos da sua liberdade, pode se sentir de alguma forma reprimida quanto à sua sexualidade. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que têm uma visão da sexualidade muito aberta, muito expansiva, muitas vezes com essa conotação da homoafetividade e muitas vezes se sentindo reprimidos por não conseguirem expressar tudo aquilo que desejam em relação ao tema da sexualidade, porque podem se sentir de alguma forma rejeitados pela sociedade. Há uma tendência à luxúria, há uma tendência à obesidade, aos jogos, ao alcoolismo, ao exagero no consumo. De todas as formas, nós percebemos então que tudo que se dá da experiência mundana para este indivíduo, devido à grandeza de Sagitário, se torna super exagerado, onde as compulsividades mostrarão a sua face. Já quando encontramos os temas posicionados na casa 9, o nativo tem uma vontade muito grande de se relacionar com o exterior, com o estrangeiro, ou fazer muitas viagens ao exterior e ao estrangeiro. Ainda, fazer muitos mergulhos filosóficos, espiritualistas, adentrar esse mundo do conhecimento mais profundo do grande sentido da vida. Esse nativo tem vontade de fazer a sua justiça ser aplicada, porque a casa 9 está falando então desse lugar onde a justiça é feita. Então pode ter uma tendência de enfrentar ao longo da sua vida muitos conflitos dentro desse âmbito judicial. Pode ser acusado de muitas coisas, sendo então aquele que precisa estar se defendendo durante muitos processos, mas pode também aquele que se torna o doutrinador, o acusador, aquele que quer os direitos para si e por conta disso, o lado ligado à insubmissão, à insubordinação, à revolta lilithiana se dá com esse nativo buscando na justiça a imposição dos seus valores e da sua vontade. Pode passar por alguns traumas em viagens ao estrangeiro, pode passar por alguns traumas nessas viagens em busca do conhecimento. De alguma forma existe então aquele lado da agressividade de Lilith que acaba se apresentando dentro dos lugares aonde a casa 9 acaba nos levando. As separações, as divergências normalmente acontecem em função da medição do conhecimento. Este indivíduo que deseja tanto se tornar um mestre pelo vazio que Lilith está expressando, encontra outros mestres pelo caminho, e aí o lado sombrio de Lilith se apresenta nesta situação de não aceitar tudo aquilo que é dito pelo outro, pelo contrário, de fazer os enfrentamentos sobre a forma do eu sei mais que você. E então é uma medição de forças no campo intelectual. Para que você possa ter boas orientações de como o nativo pode lidar melhor com o Lilith posicionado no signo de Sagitário, é muito interessante buscar então o planeta regente Sagitário, Júpiter, em que local ele está no mapa astrológico, na casa astrológica e no signo, porque ele vai dar indicações de como o nativo pode estar lidando com esse desafio. E para nós entendermos como que o nativo deve lidar com o posicionamento de Lilith na casa 9, é interessante ver então qual é o signo que está regendo a casa 9 e buscarmos também o planeta regente deste signo para que esse nativo possa extrair mais força para lidar com todos esses desafios lilithianos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, curta, compartilhe, faça o seu comentário. E não deixe de entrar no nosso clube de assinantes. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, falando sobre astrologia, sobre constelação familiar, sobre eneagrama, sobre psicanálise, conteúdos especiais para os assinantes, para que vocês possam aprofundar todos esses conhecimentos. Como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!